Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente tem um material bem interessante aqui. Um simulado, né, preparatório para o PSS, o Processo Seletivo Simplificado para Professor Temporário da SEDF, a Secretaria de Educação aqui do DF. Sabe, esses simulados eles acabam sendo mais que um teste, né? São quase um raio-x da instituição. Você não acham? Dão umas pistas boas sobre o que a SEDF está buscando no profissional. É uma ótima maneira de ver, porque analisar um simulado como esse não é só decorar a resposta, né? É tentar entender a lógica mesmo que está por trás das perguntas. Exato. O que a SEDF escolhe perguntar mostra muito do que ela valoriza, do que ela espera, né? E como você disse, o material é amplo, vai de lei até, tipo, situação de sala de aula mesmo. Pois é, e a nossa ideia aqui é justamente essa: investigar esse material a fundo, tentar extrair o principal, ver as entrelinhas, as prioridades que a CLF está sinalizando ali. Então, bora lá tentar decifrar esse perfil ideal, né? Vamos sim, é um desafio interessante. Bom, para começar, o simulado já abre com um clássico: Legislação Educacional. LDB, PNE, ECA. A trinca fundamental, né? Os pilares, sem dúvida. E eu notei uma coisa no formato que talvez já seja uma dica. Usam muito aquela questão com exceto, sabe? Ah, sim, clássico de concurso. É. Logo na questão 1, por exemplo, sobre as finalidades da educação básica, lá na LDB. A alternativa errada era aquela que falava em garantir um padrão de excelência focado só no quantitativo. Isso já diz alguma coisa, né, sobre o que não querem. Precisamente. Usar o exceto é um jeito eficaz de ver se o candidato não só sabe o certo, mas se ele também reconhece o que está fora do esperado, o que destoa. E sobre essa trinca LDB, PNE, ECA, é fascinante ver como elas se conectam, né? Não são só leis julgadas, elas formam um sistema mesmo, que garante o direito à educação. Um ecossistema, como você disse antes. Isso, um ecossistema. A LDB, a 9.394/96, ela dá a estrutura toda, né? É a arquitetura do sistema. O PNE, que é a Lei 13.005/2014, ele já define as metas, onde a gente quer chegar. Como naquela questão 2, que cobrava a meta de aumentar a escolaridade do pessoal de 18 a 29 anos. Bem específico. Uma meta clara, mensurável. Exato. E aí vem o ECA, a Lei 8.069/90, que é a proteção, né, o escudo dos direitos da criança e do adolescente. Inclusive o acesso à escola, como estava na questão 3 falando do dever do Estado de garantir a vaga perto de casa. Entendi. Então, você percebe a engrenagem. O direito que está no ECA precisa da estrutura da LDB e das metas do PNE para acontecer de verdade. A SEDF, que é um professor que entenda isso, que veja a lei como algo vivo, uma ferramenta. Faz todo sentido. Não é só decorar artigo, é sacar a filosofia por trás e como uma coisa liga na outra. E por falar em legal, o simulado já puxa a gente do nacional para o local, né? Com o bloco de políticas públicas da SEDF. Sim, aí entra o tempero local. E o protagonista, claro, é o currículo em movimento. A questão 4 já joga ele na roda. Isso me parece essencial, conhecer o jeitão da educação do DF. E indispensável. Quem quer trabalhar na rede precisa dominar isso. O currículo em movimento não é só um documento. Ele é a identidade pedagógica que a SEDF quer construir. Uhum. E a questão 5 explora isso direitinho, pedindo para achar o que não é um princípio dele. E a resposta errada era aquela da centralização só nos conteúdos. Isso é muito revelador. Mostra que eles rejeitam aquela visão antiga, sabe? Fragmentada, só focada em conteúdo. Conteudista, né? Exato. E, em contraste, os princípios corretos que estavam lá, interdisciplinaridade, valorizar a diversidade, educação integral, mostram uma busca por algo mais completo, mais conectado com a vida real, com o século XXI. Parece que conhecer e concordar com isso é parte do pacote, né? Parece que sim. E essa filosofia mais local, ela conversa com as diretrizes nacionais, principalmente na inclusão. Pelo que vi na questão 6 sobre o AEE, o atendimento educacional especializado. Totalmente. Quando o simulado destaca a educação inclusiva e o AEE, como uma política da SED-DF, ele está dizendo, olha, a gente espera um professor pronto para a diversidade, que veja a inclusão como
como valor, não como um problema. Certo. Alinha com o nacional, mas mostra a aplicação aqui no BF. A mensagem é: o professor tem que estar preparado e disposto a trabalhar com todo mundo, buscando as estratégias, os apoios, como o AEE. Entendi. O que leva a gente direto para o próximo bloco, que é mais sobre o como fazer, né? Os fundamentos da educação. Aí tem avaliação, BNCC, didática. Até Paulo Freire apareceu. O coração da prática pedagógica. Isso. A questão 7, sobre a avaliação, reforça aquela ideia da avaliação formativa, né? Contínua, diagnóstica, para melhorar o processo, não só para dar nota no final. Isso ainda é um nó em muita escola, não é? Com certeza, é um desafio constante mudar essa cultura da avaliação que só classifica. Por isso que o simulado insistir na formativa é importante. Uhum. Mostra que eles querem um professor que use a avaliação para dialogar, para ajustar o ensino, não só para medir e pronto. E a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, claro, aparece como referência principal. Sim, na questão 8. E ali, ao cobrar as competências gerais e dizer que usar só o método tradicional está errado, o simulado sugere que buscam um professor versátil, né? Que use várias estratégias para desenvolver aquelas competências mais complexas. Pensamento crítico, empatia, cultura digital, essas coisas. E a própria ideia de didática parece mais moderna no simulado, pela questão 9. Não é mais só um manual, mas a arte de ensinar considerando os contextos. Eu gostei dessa definição. É uma visão muito mais Dinâmica, né? e realista. Porque ensinar não é só seguir receita de bolo, é mediar o conhecimento, levando em conta quem são os alunos, de onde eles vêm, o contexto social, cultural. Faz sentido. E nesse ponto, trazer Paulo Freire na questão 10, falando de educação bancária versus a libertadora, é bem simbólico. Indica uma preferência clara por uma pedagogia mais crítica, né? Que dialogue, que dê poder para o estudante. Tá. Então, juntando as peças até aqui, o perfil que está saindo é de um professor que conhece as leis, está alinhado com o currículo em movimento e a BNCC, usa avaliação para ajudar, didática que considera o contexto e ainda se inspira numa educação mais crítica. É isso? Basicamente isso. Mas e nas matérias específicas? Como isso funciona na prática? O simulado tenta mostrar isso também? Tenta sim, no bloco seguinte de conhecimentos específicos. Mesmo sendo exemplos mais genéricos, né, nas questões 11 a 15, eles ilustram essa aplicação. Ah, sim. Vi lá. Em matemática, por exemplo, na questão 11, o foco não é só fazer conta, é resolver problema. Em português, questão 12 não é só gramática normativa, é integrar leitura, escrita, fala, análise. As práticas de linguagem. Isso. Em ciências, na questão 13, a ideia é investigar. Educação física na 14, falando de inclusão e diversidade. E história na 15, análise crítica das fontes. O padrão fica claro, né? Não basta saber o conteúdo da sua matéria. Tem que saber como ensinar aquilo de um jeito que faça sentido para o aluno, que conecte com as competências da BNCC e com aqueles princípios todos que a gente já falou. A tal da transposição didática. Isso. Qualificada por essa visão mais atual da educação. O como ensinar acaba sendo tão ou mais importante que o quê. Entendi. E essa ligação teoria-prática fica ainda mais clara no bloco de questões interdisciplinares e situações problema, né? Ali parece que o simulado fala, ok, você sabe a teoria, mas e na hora do vamos ver? Exato. A questão 16, do aluno com TEA, é um exemplo disso. Pede uma ação concreta que envolva colaboração. Sim, essas questões talvez sejam as que mais mostram o perfil prático que eles esperam. Testam a capacidade de usar vários conhecimentos ao mesmo tempo, sobre inclusão, desenvolvimento do aluno, manejo de turma, para tomar uma decisão ali, na hora. A questão 17, sobre planejamento, volta a bater na tecla de colocar o aluno no centro, considerar o que ele já sabe, as necessidades dele. E a 18 define interdisciplinaridade como um jeito de entender temas complexos, mostrando que eles valorizam superar aquela divisãozinha das matérias. E para fechar o pacote, o último bloco é sobre ética e profissionalismo. Afinal, ser professor é também ser servidor público, ter uma postura ética, né? Fundamental. A questão 19 mencionou o Código de Ética do servidor aqui do DF, falando de conduta, de cuidado do patrimônio. E a questão 20, sobre como agir em caso de bullying, exige uma ação bem específica, mediadora. Isso, esse bloco finaliza o desenho.
Mostra que o trabalho do professor vai além da sala. Tem a responsabilidade com a instituição, a postura ética e a habilidade para lidar com conflitos de um jeito construtivo. Certo. A forma como a questão 20 sugere lidar com o bullying, chamar a gestão, ouvir todo mundo, mediar, mostra que eles buscam uma cultura de paz na escola. E o professor é central nisso. Não querem um justiceiro, querem um mediador responsável. Ufa! Passamos por tudo. Tentando amarrar as pontas, então. O retrato que saiu desse simulado é de um professor que domina as leis importantes, LDB, ECA, PNE, está super alinhado com as diretrizes daqui, Currículo em Movimento, e as nacionais, BNCC, ISA práticas pedagógicas modernas, avaliação formativa, didática contextualizada, inclusão, consegue aplicar isso em situações reais e complicadas e ainda por cima age com ética e profissionalismo. É um perfil bem completo, né? É uma ótima síntese. E sabe aquelas dicas de última hora que vêm no final do material do simulado? Sei. Elas funcionam como um checklist disso tudo que a gente falou. Revisar Currículo em Movimento, LDB, ECA, BNCC, PNE, Educação Inclusiva e AEE, Didática e Avaliação, Ética. Quer dizer, confirma a análise. O simulado realmente desenhou um profissional que conhece as regras, os princípios e está pronto para agir de forma pensada nos desafios da escola pública aqui do DF. Faz sentido. Evelyn, mas isso me deixa pensando numa coisa. Para além da prova, sabe? A gente viu que o simulado valoriza muito seguir esses marcos. Leis, currículos, a base. Isso é essencial, claro. Mas fico pensando, como é que o professor, lá no dia a dia, equilibra isso? Essa necessidade de seguir as regras com a capacidade de ser criativo, de ser flexível, de inovar para atender cada turma, cada aluno que é sempre único e está sempre mudando. Boa pergunta. Como manter essa faísca de adaptação, de resposta